Atenção! O mundo acaba de assistir a mais um espetáculo de horror disfarçado de patriotismo. Em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, Kim Jong-un transformou novamente a opressão em show, o medo em aplauso e a ditadura em desfile. Sob luzes artificiais e bandeiras vermelhas tremulando, o regime comunista mais fechado do planeta apresentou o que chamou de seu novo orgulho nacional, o míssil balístico intercontinental Hwasong-20. Cenas de um teatro grotesco, soldados marchando em sincronia milimétrica, tanques reluzindo sob holofortes e o ditador sorrindo enquanto acena para uma multidão cuidadosamente selecionada. Uma multidão que não pode dizer não, que não pode escolher, que não pode pensar livremente. É o retrato de um povo escravizado pela idolatria política. Kim Jong-un, vestido com seu terno escuro e semblante frio, observa a passagem de seu arsenal como se contemplasse uma obra de arte. Ao seu lado, generais que aplaudem com fervor forçado, sabendo que qualquer expressão de desagrado pode significar prisão, tortura ou execução. E nas arquibancadas, como em todo o desfile do regime, a presença dos cúmplices de sempre, representantes da China, da Rússia e do Vietnã. Ditaduras ou regimes autoritários que, cada uma a seu modo, sustentam e legitimam a existência desse inferno na Terra, chamado Coreia do Norte. Enquanto o povo é obrigado a aplaudir o ditador, Kim apresenta o Hwasong-20, supostamente o míssil mais poderoso que o país já produziu. Segundo a propaganda oficial, ele seria capaz de alcançar qualquer ponto dos Estados Unidos. É a velha retórica da ameaça, o discurso vazio do medo, típico de quem não tem nada além da intimidação para oferecer ao mundo. Nenhum dado técnico foi comprovado, nenhum teste real foi apresentado. Mas a verdade é que o míssil, real ou não, cumpre seu papel: distrair o povo faminto e impressionar a comunidade internacional. Porque a Coreia do Norte vive do teatro. Um teatro de força, enquanto dentro do país a fome consome famílias inteiras. Um teatro de disciplina, enquanto a repressão silencia cada pensamento livre. Um teatro de patriotismo, enquanto o próprio povo não tem sequer o direito de existir fora da sombra do Estado. E o mais revoltante é ver parte da imprensa mundial cobrir o evento como se fosse um simples desfile militar de comemoração nacional. Não é comemoração, é opressão transmitida em alta definição. A Coreia do Norte é uma prisão de 25 milhões de pessoas, comandada por uma dinastia que sobrevive à base de medo, mentira e culto à personalidade. Enquanto o regime desfila seus mísseis, a população luta por comida, por eletricidade e por dignidade. E ainda assim, o mundo assiste calado. A ONU emite comunicados mornos, os governos ocidentais expressam preocupação, e tudo continua exatamente igual. Por quê? Porque a Coreia do Norte aprendeu o segredo da sobrevivência ditatorial: provocar o mundo, gerar medo e se esconder atrás de um arsenal que talvez nem funcione. Kim Jong-un sabe jogar com o medo. Ele sabe que cada míssil anunciado gera manchetes e que cada silêncio das potências ocidentais reforça seu poder interno. Enquanto o Ocidente se divide em debates ideológicos e discursos sobre neutralidade, ele avança, lentamente, mas sem oposição real. É importante dizer isso com todas as letras. A Coreia do Norte não é um país comum, é uma ditadura totalitária. É um Estado que controla o que o povo come, o que o povo lê, o que o povo fala e até o que o povo acredita. Lá, a religião é o próprio governo e o líder é adorado como um Deus vivo. Qualquer desvio dessa fé obrigatória é considerado traição. E traição, em Pyongyang, é punida com a morte. Para quem vive fora, talvez pareça distante, mas o que acontece lá é o exemplo mais puro do que acontece quando a liberdade morre. Quando o Estado toma o lugar de Deus, quando o governo decide o que é verdade e quando a obediência passa a valer mais do que a consciência. A Coreia do Norte é o resultado extremo de um sistema onde o indivíduo não tem valor, onde o ser humano é apenas uma ferramenta para sustentar o poder de um só homem. E essa realidade deveria servir de alerta para o mundo inteiro.
especialmente para nós, que defendemos a liberdade e combatemos qualquer sinal de autoritarismo, seja de esquerda, seja de direita. Enquanto Kim Jong-un exibe seu novo míssil, milhares de famílias no país enfrentam a miséria absoluta. Há relatos de fome, doenças e trabalho forçado. Crianças crescem sem nunca ver uma imagem da internet, sem saber o que é o mundo livre, sem poder sonhar com o amanhã. E ainda assim, o regime continua investindo bilhões na construção de armas. Por quê? Porque para o ditador, a guerra é mais útil do que a paz. O medo é mais poderoso do que a verdade. E a mentira é o principal combustível da sua sobrevivência. Mas o que mais chama a atenção é o silêncio. O silêncio da ONU. O silêncio das potências ocidentais. O silêncio dos mesmos que se dizem defensores dos direitos humanos, mas que não levantam a voz contra esse regime que mata, escraviza e destrói a sua própria população. Esse silêncio é conivência. E conivência, diante da tirania, é cumplicidade. Quando um regime como o de Pyongyang cresce, não é porque é forte, é porque o mundo se omite. A Coreia do Norte aprendeu que pode ameaçar, desafiar e mentir sem consequências. E enquanto isso, a China e a Rússia aplaudem. Ambos enxergam em Kim Jong-un uma peça útil no tabuleiro geopolítico. Um ditador conveniente, disposto a criar instabilidade para enfraquecer o Ocidente. É o jogo das ditaduras. Uma protege a outra, enquanto todas avançam sobre a liberdade. E é por isso que precisamos ser claros. Ditadura não é força. Ditadura é fraqueza. Ditadura é covardia. Ditadura é o medo travestido de poder. A Coreia do Norte não é uma nação forte. É uma nação prisioneira. E a cada desfile, a cada míssil, a cada aplauso ensaiado, o regime apenas reforça o quanto teme a única coisa que realmente o ameaça: a liberdade. Essa é a verdade que muitos tentam esconder. E é essa verdade que precisamos repetir quantas vezes for necessário. Todo governo que nega a liberdade, cedo ou tarde, cai. Porque a liberdade é o ar que o ser humano precisa para viver, e nenhuma ditadura consegue sufocar o ar para sempre. O mundo precisa entender. O que vimos em Pyongyang não foi um simples desfile militar. Foi uma demonstração de poder autoritário, um recado direto à democracia e um lembrete cruel do que acontece quando o povo é transformado em ferramenta de dominação. Kim Jong-un não exibe mísseis apenas para intimidar seus inimigos. Ele faz isso para manter seu povo submisso. Cada foguete lançado é também um aviso interno. Não se atrevam a pensar, não se atrevam a questionar, não se atrevam a sonhar. E é exatamente esse o ponto que diferencia as democracias das ditaduras. Nas democracias, os líderes prestam contas ao povo. Nas ditaduras, o povo presta culto ao líder. E quando o Estado se torna uma religião, a razão morre e o fanatismo governa. É o que vemos na Coreia do Norte, onde Kim Jong-un é tratado como um deus, enquanto o povo vive sem luz, sem comida e sem esperança. O regime cria um inimigo externo permanente, os Estados Unidos, o Japão, o Ocidente imperialista, para justificar sua própria tirania. Enquanto isso, o país continua isolado do resto do mundo, com uma população prisioneira em seu próprio território. O acesso à internet é proibido, a imprensa é controlada, a educação é doutrinada e as famílias vivem sob constante vigilância. Na Coreia do Norte, a delação é incentivada desde a infância. Filhos são ensinados a denunciar pais. E pais são punidos pelos erros dos filhos. É uma sociedade construída sobre medo, mentira e lealdade cega. E ainda assim, parte da comunidade internacional trata Kim Jong-un como um líder excêntrico, como se fosse apenas mais uma peça no jogo geopolítico. Não é. Ele é um ditador sanguinário que oprime, assassina e mente todos os dias há mais de uma década, e o mundo covardemente assiste em silêncio. Enquanto o ditador exibe o míssil Hwasong-200, sua população enfrenta desnutrição severa, hospitais sem medicamentos
e campos de trabalho forçado, onde prisioneiros são tratados como animais. Estima-se que mais de 200 mil pessoas estejam presas em campos de concentração norte-coreanos. Homens, mulheres e até crianças, condenados por crimes políticos como tentar sair do país ou ouvir uma música estrangeira. Isso é a Coreia do Norte. Um país onde o simples ato de pensar diferente é considerado traição. E não, isso não é distante demais. Esse tipo de regime é o resultado extremo do que acontece quando a liberdade de expressão é destruída, quando a imprensa se cala, quando o governo passa a decidir o que é verdade. Toda ditadura começa com o mesmo discurso, é pelo bem do povo, e termina sempre da mesma forma, com o povo oprimido, faminto e silenciado. A Coreia do Norte é o espelho do que acontece quando a sociedade entrega todo o poder ao Estado e abre mão do direito de discordar. Lá, a palavra liberdade foi riscada do dicionário. O povo vive sob o controle total do regime, sem saber sequer o que existe além de suas fronteiras. Não há futuro, não há sonho, não há escolha. E ainda assim, o governo exibe mísseis como o símbolo de grandeza nacional. Grandeza? Que grandeza existe em escravizar seu próprio povo? Enquanto Kim Jong-un posa para as câmeras e sorri diante dos holofotes, milhares de famílias choram em silêncio, temendo ser ouvidas. Esse é o verdadeiro retrato da Coreia do Norte. Um país que sobrevive à base da mentira e do medo, sustentado por regimes cúmplices como China e Rússia e ignorado por líderes ocidentais covardes demais para agir. E aqui está a ironia. O mesmo Ocidente, que se diz defensor da liberdade, prefere negociar silêncio em troca de estabilidade. Mas a história já mostrou. Quem se cala diante da tirania, um dia se torna sua vítima. A Coreia do Norte é a lembrança viva de que o mal prospera quando o bem se acomoda. E o mal, lá, tem nome, rosto e exército. Por isso, é hora de dizer o que muitos não têm coragem de dizer. Kim Jong-un é um tirano, e sua ditadura é uma vergonha para a humanidade. A China e a Rússia, ao aplaudirem esse regime, mostram ao mundo que não se importam com a liberdade, só com o poder. E o Ocidente precisa acordar. Não se combate a tirania com discursos, se combate com coragem, com ação, com verdade. Enquanto as potências democráticas hesitam, Kim avança. Enquanto o mundo se divide em debates ideológicos inúteis, a ditadura se fortalece. E se continuarmos fingindo que isso é apenas um problema lá longe, um dia será tarde demais. O povo norte-coreano não precisa de desfiles, precisa de liberdade, precisa de voz, precisa de um mundo que tenha coragem de chamá-los de vítimas e não de cidadãos leais. Aqueles homens e mulheres que marcham em linha reta nas ruas de Pyongyang não são soldados orgulhosos, são reféns. Reféns de uma máquina de poder que transforma a obediência em sobrevivência. E o que o Ocidente precisa entender é simples. Toda vez que você ver um ditador sendo tolerado, é um sinal de que o mundo livre enfraqueceu. Toda vez que você ver uma tirania ser chamada de regime soberano, é um aviso de que a verdade está sendo corrompida. E toda vez que a liberdade é relativizada, o autoritarismo avança. A Coreia do Norte é o exemplo mais claro de até onde pode chegar o poder quando o povo é silenciado. E enquanto Kim Jong-un continuar desfilando sobre os aplausos forçados de seu povo, o mundo inteiro deve lembrar: a ditadura nunca é sinal de força, é apenas medo disfarçado de coragem. E o medo um dia cai, porque nenhuma arma, nenhum míssil e nenhum tirano é capaz de vencer a força de um povo que descobre o sabor da liberdade. E que isso sirva de lição para todos os países que ainda acreditam em líderes autoritários, salvadores da pátria e falsos messias. A liberdade não se negocia. A liberdade se defende. A liberdade se conquista todos os dias e se perde em silêncio.